Houve esses comentários em mesas mediúnicas na Sociedade Espírita Parisiense, na época, nos trabalhos coordenados pelo codificador, que é o Allan Kardec. Assim é o Evangelho segundo o Espiritismo. Trechos do Evangelho normal, comentados por espíritos em mesas mediúnicas, logicamente por intermédio de médiuns. E quem coordenava os trabalhos era o próprio Allan Kardec, uma parte deles, porque tem um livrinho que foi uma jovem que já vinha produzindo textos. Então ela entrega e o Kardec, quando faz uma espécie de saneamento do que era a doutrina, de tudo, ele vai e adequa aquilo e faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo, essa mensagem, ele traz essa boa nova, né, como se diz, apresentada pelos Espíritos, que não tinha sido adequadamente entendida ou cumprida em gerações anteriores. É isso que acontece. Não vem para inovar, vem apenas para reafirmar que a vida não cessa, que o mundo é um mundo de provas e expiações, é um mundo de aprendizado para nós, e que os valores da reforma íntima que tem que ser aplicados a ela tem que ser os mais puros possíveis, tem que ter uma honestidade absoluta nossa para conosco e, consequentemente, nossa para com Deus. Então, dessa estrutura, o tempo de vida do Kardec, ele foi muito conhecido em outras áreas do conhecimento, mas ele conheceu o Espiritismo e por 14 anos, do dia que ele viu a primeira mesa funcionando até o dia que ele desencarnou, saíram essas obras. O que é o Espiritismo? Aí depois sai, em 1857, o Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas, perguntas que o Kardec elaborava e que eram respondidas nas mediúnicas. Depois aí vem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí chama o Pentateuco aqui, Espíritos, são 5 livros. Acho que os centrais, para o pessoal que já leu, acho que os mais tocantes realmente são o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Anos depois, como mesmo essa mensagem tendo sido apresentada lá na França, que já tinham, né, contam muito essa história, já vinha essa história do Cristo, vinham os profetas antes do Cristo, vem, por exemplo, a questão de São Francisco na Europa, mas isso não foi seguido. Vem novamente o Espiritismo na Europa, na França, e não foi seguido. Aí vem no Brasil, surge o Chico Xavier. E aí tem um livro que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é isso que a gente entende. Se você procurar Espiritismo, ele é mais forte, tem mais adeptos no mundo inteiro, no Brasil. E o Chico Xavier produziu mais de 400 livros. Então o trabalho, alguns até comparam o Chico ao Kardec, que é o trabalho que o Kardec fez naquelas dificuldades, com mais de 5 livros, a Revista Espírita com milhares de páginas, e ele fazia aquilo tudo só, praticamente, porque quando ele morreu, para colocar alguém no lugar do Kardec foi uma dificuldade, né, Rogério? O Rogério também gosta de ver essa história. Então ele trabalhava muito, e só foram 14 anos da vida dele dedicados ao Espiritismo, do dia que ele conheceu a primeira mesa ao dia que ele desencarnou, e uma produção que está aqui conosco. Então, continua na mesma linha, manda-se o trecho e o Espírito comenta. Então, hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, 26 já não é o trecho. Então, se você abrir o capítulo, tem os trechos do Evangelho. E aqui no 26 já é um comentário. Então, começa: perguntais em provas voluntárias e o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico?
As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Então, basicamente, partindo desse trecho, que a gente gosta de mesclar o evangelho com histórias, aqui é uma parte interessante, porque se fala assim, poxa, eu começo a ler certos livros espíritas, eu vejo os espíritas, e eu vejo falar que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Que é o silício, quando ele fala, né, ó, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Silício era, não sei se vocês já viram umas coleiras de cachorro antigas que são mais agressivas, que elas têm umas pontas assim para dentro. Quando você puxa, ela não só aperta o pescoço do cachorro, mas ela enfia umas pontas de ferro. Quem já viu? Pronto, isso ali era o silício. Alguns padres, e hoje ainda algumas ordens, dizem que a Opus Dei e outras, quando a pessoa se sente tentada, algum mal que ele entende como mal, entre aspas, da carne, ele vai lá e se autoflagela. Ele pega o silício, quer dizer, igual a coleira daquela, ele bota na coxa aqui e vai apertando, e aquilo ali ferindo. Então ele desvia a atenção dele, digamos, ele está com o desejo da carne, entre aspas, que ele acha que é errado, que ele não pode, porque ele fez o celibato, não é? O voto de celibato. Ele vai lá e aperta, fura. Então ele desvia a atenção dele daquele desejo para desviar para a dor da carne. Aí começa apertando, vai apertando e ferindo. Tinha umas histórias aí, tem gente que pega e se autoflagela, aperta assim, fica empurrando uma unha aqui nessa carnezinha de cima e vai rasgando o dedo e se auto-infligindo dor. É uma forma de transferir a atenção. Para o pessoal que estuda, por exemplo, sobre o quantitativo, nós passamos agora em setembro pelo Setembro Amarelo, em que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio, vocês vão ver, por exemplo, o tanto de crianças que se autoflagelam. E jovens e adultos também, mas está muito focado na criança. O que é isso? É a criança que se machuca, ela se corta toda. E os psicólogos, e aí uma saudação aí para a Diana do grupo Dança Solidária, que ela me mandou essa palestra, psicólogo dizendo que o que eles começam a entender, por que a criança, às vezes, o que o adolescente faz aquilo? Ele sente uma dor espiritual, uma carência, uma coisa tão profunda, que ele não consegue resolver, e ele acha de transferir o pensamento dele, ao invés de ficar pensando naquela dor espiritual, ele vai e se autoflagela e começa a se cortar. Porque na hora que ele parte a dor, a gente olha para a dor, né? Assim, a gente está com uma preocupação ali, aí vem uma topada, a gente desvia para a topada. Então, diz que é mais ou menos isso, os estudiosos dizem que é isso que acontece. Agora, a grande pergunta no evangelho de hoje é: nós estamos aqui para quê? Quem nós somos? Qual é o nosso papel? Porque se nós entendermos que somos espíritos imperfeitos, ou seja, que recebem todas as orientações para o bem, mas que nos desviamos e não cumprimos o bem, temos dificuldade de fazer o que é bom para nós, como o cara que não pode comer açúcar e se desespera quando vê açúcar, né? Então, como o cara que tem qualquer tipo de adicção, então ele se desvia, tem aquela compulsão. Essa é a marca de um espírito imperfeito. Então, qual é a ideia de virmos para cá? Fomos criados, como diz a música que a Ana e o Marcos cantam, para um dia todos nós seremos anjos. Mas a gente vai ter que trabalhar e acreditar. Por quê? Porque para a gente vencer essas paixões. Então, o espírito está aqui para aprender a ser, como diz o Chico Xavier, melhor do que ele mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Ponto. E para isso ele vai ter que superar essas paixões.
esse estado doentio do espírito. E não dá para fugir. A autoflagelação, o silício, os cortes, não vão tirar o nosso problema. Eles vão afastar o nosso pensamento, o nosso espírito, pontualmente do problema, mas não resolve. E tudo que eu não resolvo, cresce. Se eu começo a varrer a casa e tenho preguiça de tirar tudo e começo a botar só o lixo por abaixo do tapete, um dia começa a criar várias outras coisas. É isso. Eu não cuidei adequadamente, cresce. Quem está ferido, fere. Não adianta querer dizer que eu vou ser feliz quando alguém me amar. Eu tenho que primeiro me amar. Eu não adianta dizer que eu vou viver num canto feliz se tiver um governante bom. Porque primeiro eu tenho que ter uma autogestão da minha vida. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta fugir, não adianta subterfúgio, não adianta desviar a atenção, seja para dor, seja pegando o bonde, buscando relacionamentos e sequências sem se resolver. Não vai ser isso que vai resolver. Primeiro eu tenho que entender que o amor, que todo o fluido cósmico universal, que essa partícula de Deus está em mim. Não é isso que ele diz lá no Raul Seixas, né? Saiba que eu estou em você. Deus está em cada um de nós. A gente tem que achar essa luz e deixar ela aberta para iluminar onde a gente passar. E não a gente guardar a luz e ficar como quem está juntando dinheiro, achando que pessoas, coisas, dores vão fazer a gente ter mais luz. Não é. A gente tem luz, abre a luz, preserva, cuida. E aí outros vêm, a história do Mário Quintana. Um dia, diz o poeta Mário Quintana, eu descobri que eu não precisava ficar correndo atrás das borboletas. Bastava eu cuidar do meu jardim, que um jardim cuidado, ele é mais colorido, florescem mais flores, grama, vegetação. E aí as borboletas vêm. Eu deixo de procurar as borboletas, eu deixo de procurar a felicidade fora, eu deixo de procurar a solução para os meus problemas em outra pessoa, ou no sexo, ou na bebida, ou na dor, ou no relacionamento doentio. Deixo de subterfúgios, deixo de autopiedade e passo a encontrar a energia, a fagulha, o lado de Deus que tem em mim. Aí eu ressurjo. Mas eu não posso fugir. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar focado. Esse é o ponto. Veja, quando você abre o Evangelho, de novo, ó, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Pergunta, se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Ou seja, você está com uma dor espiritual, aí vai fugir dela, eu não vou mais sentir a dor espiritual, eu vou me flagelar. Isso não adianta. Você pode abrandar. A única forma de abrandar as dores que a gente tem, as dores pelas quais a gente passa, ou as dores que estão programadas, que é assim, né, Rogério, que a gente programa, dizem os espíritos, de uma encarnação para outra, a gente programou passar, mas pode ser que a gente não passe. Programação é diferente de destino. Se a finalidade da programação é o aprendizado espiritual, eu posso ter programado e não passar. Eu posso ter programado um câncer, eu posso ter programado passar por um assassinato, eu ser assassinado. Ter uma morte trágica, mas eu não passar. Porque a grande questão não é um assassinato.
A grande questão é, por que você assassinou meu filho? Lá no plano espiritual, aí você vai chegar à conclusão porque os espíritos mostram, fazem a gente entender o desvalor que a gente deu à própria vida, que nos foi concedida. Você lê lá o Memória de um Suicida, tem deles que passam 50 anos para entender o que ele fez. Ele escolhe o martírio que ele vai passar, mas ele pode não passar. Só tem um jeito de encurtar, é o que está perguntando no Evangelho. Eu posso encurtar minha dor? Pode. Eu posso até não sentir dor? Pode. Como? Cresça. Aprenda. Se transforme. Se você começar a fazer o que é certo, quem faz o certo dá certo. Vença os desvios. Renato, mas é difícil demais. A gente que gosta de açúcar, aí, quando vê o açúcar, vai para cima. Pronto, vai sentir dor. Mas não tem gente, né, que consegue. Ontem eu falei com uma senhora, que ela botou na cabeça, que é que eu não estou para dizer se é certo ou errado, apesar de eu concordar, que quem não quer fazer os outros, quem não quer sofrer, não faz sofrer. E ela disse que ia deixar de comer carne. Isso não é, o Espiritismo não tem nenhuma linha, eu desconheço linha dentro dos 5 livros, eu fui reler, só porque uma pessoa, um dia eu estava lá no Paulo Estevam, uma pessoa disse que tinha lá nos livros, eu não achei. Não achei. Pode alguém me encontrar e me mostrar. Eu fui ler todos os 5 de novo. Não achei. Mas eu sou adepto. Porque eu acho que se eu tenho outra forma de sobreviver sem infringir dor e sofrimento a outro ser vivo, por que eu vou infringir dor? Eu penso assim, não é o Espiritismo. E essa senhora olhou para mim e disse assim, Renato, eu estou desde 2005, tenho 75 anos hoje, nunca tive nenhum problema. Ela dizendo, substituiu, no caso ela só come ovo e outras comidas, não come carne, nem carne, nem peixe, nem frango. Ela deixou. Ela disse, ela era uma comedora compulsiva, ela conseguiu cortar açúcar, cortar várias coisas que faziam mal a ela, e inclusive, quando ela fala de comer carne, peixe e frango, ela disse, é porque eu não quero, se eu não preciso, infringir dor aos animais. Pronto, é uma opção dela. Mas é interessante que a gente sabe o que a gente faz quando a gente vê carne, né? Quando a gente vê um churrasco, quando a gente vê doce. Mas não tem gente que consegue? Tem. Tem. Se ela pode, se você acredita que pode, você também pode. Mas a maioria vai fazer? Não. Diga. Está interessante? Olha, ela está dizendo que consegue desde 2014. Então, mas você está vendo? Quando a gente para se autoconhecer, a gente vê que tem várias tendências nossas que nós podemos modificar. Mas nós não queremos. Tem várias coisas. Se pensa assim, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Você é que decide, livre-arbítrio. Por exemplo, ter um relacionamento doentio e saber quando dizer sim, quando dizer não, como diz o Emmanuel. O sim e o não existem. O sim nem sempre é o mel e o não nem sempre é o fel. Mas ele tem que ser dito às vezes. Às vezes dizer não. Entender que às vezes está num relacionamento não porque gosta, mas porque tem medo de ficar só. Saber e deixar de confundir, dizer que aquilo ali é amor. Tem que começar a entender-se, se curar. Porque quem está ferido, fere. Na hora que a gente começa a entender a dor, a gente vai passar a amadurecer com a dor. Quando a gente sente a febre não é doença, ela é um sinal de que o corpo está doente. A gente vai procurar o que é, ela é um sintoma. Então a gente está aqui não para fugir, a gente está aqui para reconhecer o que há de lesivo na nossa postura enquanto espíritos e mudar, e não fugir. Por quê? Fugir pela raiva, esculhambar os outros. Renato, você
Não esculhamba os outros. Hoje é mais difícil, mas já esculhambei. Mas hoje eu procuro me trabalhar todo dia. Pode acontecer, claro. Isso existe dentro de mim. Mas depois que eu comecei a assumir o compromisso de não fugir, isso está se tornando mais raro. Renato, você pode fazer uma coisa errada com uma pessoa e não pedir desculpa? Posso. Já fez? Muito. Faz? Eu tento não fazer. Mas antes, eu nem percebia, fazia na maior. Hoje, muitas vezes, depois de ver, porque passa um bocado de ano só vendo, sabe que é para pedir desculpa, mas não pede. Aí vai devagarinho, devagarinho, como diz o Confúcio, vá devagar, mas não pare nunca. Sem pressa, sem pausa, vá. Uma hora você consegue. Primeiro é ver, depois entender, depois escolher. Então eu tenho que me enxergar. Não tem essa de idade, de cor, de condição econômica. Não tem isso. Nós temos a maior riqueza que o Criador poderia dar a alguém: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você vai conhecer pessoas vivendo muito mal, sendo muito ricas, espiritualmente, sempre em depressão, e vai ver pessoas vivendo muito bem, sendo ricas. Vai ver pessoas vivendo muito mal, com as necessidades econômico-financeiras e com a doença, e pessoas vivendo muito bem, com doença e com necessidades. Conseguem um nível de equilíbrio. Tudo parte da compreensão. Como é que você encontra, por exemplo, gente que na hora que quebra, tem alguns países que o Japão, se a pessoa quebra, às vezes tem vergonha, o índice de suicídio é altíssimo. E quanta gente não vive, por exemplo, como monges, um monge daquele, para ele ser monge, primeiro, tem cara lá na Índia que ele anda completamente nu, ele abandona tudo, chama sannyasi, e pronto, e vive bem. Depois pesquisem sobre Ramana Maharishi, vários que viveram e vivem. Lógico, tem charlatão, tem tudo, mas tem cara, como a gente brinca aqui, que é o cara. Ele vive bem sem nada. É possível. E tem gente que é muito rico e vive bem. Mas nenhum deles é a maioria. Por quê? Falta equilíbrio. Por que falta equilíbrio? Porque falta visão. Por que faltando visão? Falta compreensão. Faltando compreensão, falta raciocínio adequado. Vai ser mal utilizado o livre-arbítrio. Ele vai existir, mas é mal utilizado. A ignorância. Então, veja que o texto é esse. Eu posso fazer alguma prova voluntária para antecipar as minhas dores, ou seja, como é que eu faço? Como quem diz, eu tenho uma conta a pagar a prestação, vou pagar de uma vez. Posso? Pode. Como? Não pegando dor nenhuma. Como? Ora, eu quero é esse, né? Quer dizer que eu ia pagar uma vida de dores à prestação? E eu posso pagar tudo de uma vez? Por que Deus não botou logo para eu pagar de uma vez? Porque você não aguentava. Deus dá a cada um o fardo que ele pode aguentar. Mas eu quero, ó, tem gente que é assim, fogo de palha, danado para ser fogo de palha. Diz que resolve tudo, mas quando sai não faz. Mas eu queria resolver tudo de uma vez. Tem um jeito. É não sentir dor nenhuma. Mas como? Se eu tinha uma vida de dor, eu vou escolher não sentir dor nenhuma. O que eu faço? Cresça. Amadureça. Se transforme em amor. Faça com que a sua luz irradie. Mas como é que eu faço isso? Abandone as imperfeições. Ah, mas eu não consigo. Então pronto, vai para a sua vida de pagar a prestação de dor. Para que a dor? Para ensinar. Na hora da dor, tem uma frase muito conhecida entre o Livro dos Espíritos e a literatura do Chico Xavier. A dor é necessária e o sofrimento é opcional. Porque dois sofrimentos são duas coisas diferentes. Dor é algo que acontece e é natural da gente sentir. Muitas vezes, por um alerta externo, a gente ia
passar aqui numa ponte, não prestou atenção, tinha aquelas barreiras, ele passou por cima da barreira. Se continuar, cai. É um aviso externo. Ou a dor que a gente sente um problema interno nosso. A dor é necessária. Para quê? Para nos alertar. Mas o sofrimento, ele é opcional. O que é o sofrimento? É quando eu sinto uma dor e eu fico remoendo. Quem já sentiu uma dor e ficou remoendo? O que é que dói mais? É a dor ou ficar remoendo? Ah, a fulana de tal me chamou disso, daquilo outro. Foi horrível. Mas podia ter parado ali. Mas você fica com aquilo e cria uma mágoa. Aí você cria uma mágoa, cria um sofrimento. Mas eu guardo porque ela não me pediu desculpa. Eu guardo porque ela não presta. Veja, você está deixando aquela dor cada vez mais viva. Se torna um sofrimento. Sofrimento é um ciclo, é uma continuidade de dor. Uma dor que era para ter lhe dito, olha, você tem um problema, melhore. O que você faz? Não melhora. Fica remoendo, botando a culpa nos outros e não quer fazer a sua parte. Lembro do prefeito de um interior desse aí, que era colega nosso, e ele falava, né, que ele era absoluto lá e teve uma oposição, e a oposição era no rádio, naquelas rádios interior. Aí ele disse que na campanha, o fulano, olha aí o prefeito, o bairro tal, tá um buraco aqui na rua desde há 4 anos. Ele corria, vai lá, já tinha um pessoal, já uma equipe, um caminhão, cimento, brita, 4 homens rápidos, bons, corre lá e tampa o buraco. Quando o povo ia na rua para olhar se era verdade ou não era, já estava tampado. O cara começou a mostrar para ele tudo que era defeito da gestão. E ele, Renato, mas só foi no ano de eleição. Mas ele fazia, quando o povo ia olhar, não tinha mais. Ele disse, rapaz, o cabo mentiroso, rapaz, escutei no rádio hoje de manhã que aqui tinha um buraco. Eu vim aqui e não tinha, rapaz. Eles vão lá e tapa ligeiro. Já pensou se a gente fizesse assim? Ganhava a eleição, né? Ganhava. Se quando uma pessoa tem uma mágoa ou nos provocasse uma dor, a gente, ao invés de reagir, como o cachorro que aí pisa na pata dele e ele morde, porque se ele não fosse reativo, ele fosse ativo, agisse, ele pensaria assim, será que ele viu que era a minha pata aqui, quando alguém pisa no pé da gente? Nem sempre é porque quer, geralmente é sem querer. Mas por que a gente morde logo? A gente está sendo gente ou cachorro? Quando uma pessoa erra conosco, por que a gente fica logo com raiva? Ao invés de a gente ir lá e tapar o buraco. Aquela história daquele casal que ia sempre brigando, o casal. Um tinha uma opinião, outro. A mulher, vamos para tal canto, é por aqui, não, é por ali, é por aqui, é por ali. E ele dirigindo, chegou uma hora que ela ficou calada. Era na BR. Vocês sabem que BR, quando você erra o caminho, às vezes tem que dar uma volta de quilômetros, né, assim. A mulher ficou calada. Aí ele passou-se meia hora e não aparecia o caminho que ele queria, e ela calada. Aí ele olhou assim e disse, errei o caminho. Aí ela ficou calada. Aí ele disse assim, você percebeu, não percebeu que eu tinha errado? Ela disse, percebi. Por que você não falou? Eu disse, porque eu vinha falando com você. Toda vez que eu dizia uma coisa, você reagia, né? Igual o cachorro que morde quando pisa a pata. Como se eu estivesse disputando com você. E a gente só brigando. Aí eu fiquei pensando, eu tinha razão, mas eu quero ser feliz com você. Entre ser feliz e ter razão, o que eu escolhi? Escolhi ser feliz. Eu não vou brigar com você. Aí ele ficou assim, é mesmo. Eu tentei lhe alertar várias vezes que você estava no caminho errado. Você toda vez brigou comigo. Então eu achei melhor ficar calado. E aí agora, vamos andar. Eu estou bem. Ponto. Então, no Evangelho, veja que é isso. Perguntai se é permitido abrandar vossas próprias provas? É. É sim. Não fugindo. Assumindo a responsabilidade e sendo melhor do que você mesmo, do que eu mesmo, a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Olha aí.
É permitido aquele que se afoga procurar salvar? Claro, é natural. Quantas pessoas que têm problema com adicção no álcool e nas drogas e vão no Alcoólicos Anônimos, no Narcóticos Anônimos, entram, tem todo o problema e dizem que aquilo ali não é para eles? Quantas pessoas vão para uma igreja ou para um centro espírita ou para um lugar que tem um pensamento edificante e a pessoa vem uma vez e nunca mais vem? Ela não quer. Então, é possível? É. É possível aquele que tem um espinho cravado te retirar? Claro. É isso que ele está dizendo. Se você tem uma programação de dor para te dar sinal quando você estiver errado, você pode acabar com essa programação de dor? Pode. Mudando. Não fugindo. O silício é fuga. Aí ele diz de novo, ó, aquele que está doente de chamar um médico é natural, é o certo. É a pessoa não está bem, procurar ajuda. É uma frase muito conhecida. Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Mas muitas vezes eu tenho que mudar de ambiente. Muitas vezes eu tenho que evitar certas pessoas, ambientes e situações, não é isso não? Porque eu sei que se eu for lá eu recaio, então eu não vou. Enquanto eu não tenho maturidade, eu não vou. Eu tenho que saber de novo, entre o sim e o não. Meu amigo, meu irmão, minha namorada, sei lá, minha mãe, meu pai, se quer subir, vamos junto. Se quer descer, desce sozinho, cara. Eu tenho que dizer isso. Ah, mas está comigo há 1000 anos, pode estar há 2000. Tchau. Quer subir? Bora. Quer descer? Vai sozinho. Não adianta. Ah, mas eu faço escondido, a minha bebida não dá problema para ninguém, a minha droga não dá. Um dia vai dar, mas se já está dando aqui, eu não quero. Eu não quero. Não tenho nada contra quem tem imperfeição e gosta dela. Agora, quando a gente vem para um centro espírita, a gente escolhe ver as imperfeições, acolher as imperfeições e transformar as imperfeições. Nem afastar não, elas são nossas. O que é nosso é nosso. O que é nosso a gente tem que pagar. A gente tem que conhecer. A gente tem que adaptar. Aí ele continua. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência. O que é inteligência? Interlegere. É escolher dentre. Ah, se eu sentir uma dor, eu tenho opções. Eu posso continuar onde eu estou, não fazendo nada. Eu posso lutar para ser melhor, para me curar. Ou eu posso aumentar a minha dor. Aquela história do cara com preguiça, né, Sérgio? O cara dizia que o cara morrendo de preguiça, não tinha preguiça demais para comer, não tinha, tudo dava na boca dele. Aí ele disse, pois então, eu vou morrer, se vocês não vão mais me dar comida na boca, eu vou morrer. Aí o cara disse, pois, toca o inteiro. Aí foi tocando, ele disse, pois, não, mas tá aqui uma penca de banana para você comer. Ele disse, estão descascadas? Então não, então pode tocar o inteiro, eu não quero. Quantas vezes eu vejo uma pessoa que diz assim, rapaz, você está com câncer de pulmão terminal, e o cara, o último pedido dele dentro do hospital é um cigarro, cara. Isso não é incomum não, viu? Eu tenho pessoas conhecidas transplantada de fígado que quando saiu do hospital foi beber, rapaz. Por bebida. Nós somos assim, nós. Ele, sou eu. Porque é um espírito imperfeito igual a mim. Eu posso melhorar e ele também. E se eu não melhorar, vou fazer igual a ele. Porque as imperfeições são como uma velinha que a gente apaga. Quando a gente dava fôlego a ela, ela acende. Quando a gente apaga, ela para. Quando a gente acende de novo, ela continua de onde ela estava. A vela não fica nova não, a vela vai de onde ela parou. O corpo guarda aquele histórico. Aí ele continua, olha aí, ó, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Tem um texto muito bonito, não me lembro se é do livro Calma ou é do livro Esperança,
psicografado pelo Chico Xavier, que ele diz assim: acostuma-te à vida laboriosa, aceita a vida laboriosa que Deus te deu. Como quem diz, Deus não dá asa à cobra. Se Ele não te deu, tu não nasceu rico, é porque Ele sabe que se você, com a maturidade que você tem, fosse rico, você ia piorar a sua situação. E na hora que você tiver maturidade, a riqueza vem, se for necessária para o seu aprendizado. Por isso que ele está falando, ó, melhora essas provas, essa febre, é um sinal para ativar a sua inteligência, a sua paciência e fazer bem o que você tem para fazer hoje, nessas 24 horas. Aí Deus te dá uma nova função amanhã. E resignação. A vida vai mandar. Eu, de fato, desconheço um servente bom, dedicado, porque normalmente servente é qualquer um, não é isso? Só pra... O pedreiro chama um servente, é qualquer um que pode arrastar a lata, não é isso não? Eu desconheço um servente bom que não tenha virado mestre. Quem conhece? Pedreiro que já foi servente. E ele voltou a ser servente? Nunca. É a lei do eterno progresso. Não tenha dúvida. Ele vai, ele começa ali, no tempo que ele está ali, o cara rebocando, ele fica olhando. Ele diz, eu posso ajudar também. Quando ele vê, ele é mestre. Não tem retrocesso. Porque o pessoal precisa do mestre. Vai desperdiçar um mestre sendo servente? Não vai. Se eu posso ter dois caras botando esse azulejo aqui, eu vou botar os dois sabendo, eu vou botar um para carregar areia? Não vou. É assim a lei da evolução. Aí ele continua para a gente ir encerrando. Ó. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, olha o que eu disse. Por quê? Porque essa posição é a que você necessita. Talvez você já tenha sido milionário, mas você fez um monte de atrocidade. Deus sabe que você ainda não tem cabeça para ter dinheiro. Eu vi um depoimento outro dia, lendo uma revista de alcoólicos, e vi, né, de narcótico também, o cara dizia assim, por que eu nasci filho da dona Chiquinha, quando eu podia ter nascido, por exemplo, filho da rainha Elizabeth? Ele diz, hoje eu sei, porque se eu tivesse nascido filho da rainha Elizabeth, ele dizendo, né, que já estava com 30 anos, que tinha deixado de beber, ele diz, quase que eu morro de bebida, e acabei com tudo na minha vida enquanto eu bebia, sendo filho da dona Chiquinha. Tu imagina se eu tivesse como eu queria ter nascido filho da rainha Elizabeth? Eu tinha morrido muito cedo, tinha acabado com mais coisa. Ele não tinha maturidade para ser rei, ele não tinha. Não adianta, você diz assim, quem é que quer ser rei, que vai deixar de ser rei? O caso lá da Elizabeth, se o rei, né, o filho do rei George, o primeiro filho dele, que foi coroado rei, quisesse, mas o cara gostava de farriar, namorar, arrumou uma namorada do outro estado, separada do outro país, ele renunciou, ele era rei e renunciou, não é isso a história deles? Da família de Windsor, ele renunciou, e é por isso que veio o outro e que vem a Elizabeth, ele renunciou pela linhagem todinha, porque ele não queria ser rei, ele queria curtir a vida, ser um duque e saiu com essa senhora, foi assim que ele viveu a vida. Não é isso? Então não era para ele. Não adianta a gente querer o que não é para nós. Aceita a vida laboriosa que Deus te deu. Faça a sua parte da melhor maneira possível. Rapaz, Marcos, eu toco a pessoa. Um dia o cara me perguntou, Renato, se tu cantasse, eu disse, tinha morrido. Porque com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse nascido cantor, com um monte de besteira que eu já fiz, não tinha cabeça, cara. Mas se eu tenho vontade de ser cantor, se eu tivesse essa vontade, no dia que eu tiver maturidade, Deus me dá. Dá assim, ó. Pá. Eu conheci uma senhora lá em Minas que começou a cantar com 70 anos, estava fazendo o maior sucesso, lá em Belo Horizonte. Ela cantava, não sei se vocês viram essa história, ela cantava
fazendo bordado. Aí o cara, o filho de uma mulher que é amiga dela, cantou, viu ela cantando, chamou ela para fazer acompanhamento e hoje ela faz maior sucesso tocando nos bares depois dos 70 anos de idade. Sucesso. Talvez ela não tivesse maturidade para ser isso antes, ela ia destruir a vida dela. Deus não ia dar uma faca para uma criança brincar, rapaz. Eu não dava certo. No outro momento da minha vida, ter o dom que o Marcos tem, de cantar e tocar violão. Eu não tinha, talvez eu não tivesse chegado à idade que o Marcos chegou. Eu tenho que ter plena compreensão disso. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar, e a gente tem que carregar, com gosto, com alegria, sem gemer. Para que isso, cara? Levou uma topada, obrigado. Rapaz, eu vi o cara ali espírita, acho que ele é doido, levou uma topada e disse graças a Deus. Ele disse, porque ele sabe que aquela topada provavelmente está tirando ele de um desastre lá na frente. Do caso do cara que ia entrar naquele avião daquele time que caiu e que ele não foi porque se atrasou. O cara do Mamonas Assassinas que não entrou porque se atrasou. O atraso, os outros morreram e ele não morreu. Não é assim. Aquele avião que caiu, tem um brasileiro, lembra de um avião que caiu lá na França há alguns anos? Só um cara sobreviveu. Todo mundo morreu queimado. Como é que pode um avião todo se queimar, todo mundo morrer queimado e o cara ficar vivo contando a história bonzinho? Deus, aceitação, aceita a vida laboriosa que Deus te deu. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Tudo que ele deu para nós é porque é o que a gente merece nesse momento para a gente aprender. Merecer não quer dizer que a gente vai ficar naquilo, não. Quer dizer que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai subir, a gente vai melhorar, a gente vai crescer, a gente vai prosperar. Mas a gente vai ter que dizer um bocado de não, a gente vai ter que evitar um monte de besteira, a gente vai ter que mudar um monte de comportamento e vai ter que transmutar, mudar de dentro para fora a natureza de certos pensamentos. E aí diz, o mérito consiste em suportar sem lamentação. Eu disse, quantas coisas que a gente faz é só gemendo. Eu vi já muitos casos de pessoas se lamentarem quando tem uma doença, quando o filho fica se comparando, meu filho tem doença, o outro não tem doença, porque ele fica querendo prosperidade aos olhos dos outros, quer ser confirmado pelos outros. Ora, mas quantos casos do filho bonzinho, que ele entra na drogadição e acaba com tudo? Horrível uma situação dentro de casa mesmo. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Olha aí a nossa oraçãozinha da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Rapaz, essa oração espírita é não, mas está aí, ó, porque a verdade, ela se repete em qualquer lugar. Ó, o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Serenidade. Rapaz, está acontecendo uma coisa que eu acho que é ruim, eu vou ficar mostrando os dentes achando graça. Não, mas pode ficar sereno. Nem está eufórico, nem está desesperado, está sereno, está confiante em Deus, está entregando sua vida e sua vontade nas mãos de um poder superior a você. Forças que a gente não entende, mas que sabe que existe um Deus amoroso, que cuida de nós, que fez a gente nascer dentro de milhões de espermatozoides, o nosso vingou, de milhões de crianças doentes, a nossa não era. De a gente não saber falar, nem andar, nem comer e ter um peito já com a comida no ponto que a gente precisa. Esse é o mesmo Deus. Aí ele diz, o mérito também consiste em perseverar na luta. Se é um servente, seja o melhor servente. Qual é a consequência? Não pensar em ser pedreiro, mas será.
tentar ser bom, a consequência será. Persevere. Em não se desesperar se não for bem sucedido. Ou seja, eu acho que terminou o que eu tinha que fazer. Deu certo. Eu acho que eu não cheguei onde eu tinha que chegar. Então não terminou. Deus é que sabe. Dizem no mercado financeiro que o fundo, o poço, debaixo do fundo tem um fosso. Às vezes a gente está numa coisa ruim, aparece outra coisa mais difícil. É porque a gente ainda não aprendeu certo. Mas de novo, eu tenho como evitar isso? Tem. Crescendo. Platão que dizia isso, a maior prova de amor que eu posso dar a alguém é crescer, é amadurecer. A maior prova de amor que eu posso dar a Deus é isso. Se eu amadureço, quem é a pessoa que planta, que não acha lindo quando começa a ver as flores e os frutos? Eu vejo meu companheiro ali, às vezes eu passo, ele está varrendo ali a calçada da casa dele. Será que ele não acha bonito olhar a casa, a frente limpa? É lindo. Não tem errada, meu amigo. Faz e gosta do que faz, dá certo. Faz certo que dá certo. E ele diz que o mérito é esse. E para hoje, que Deus, de fato, nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos, temos que fazer nossa parte, e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, que nós oremos por nós, pelos nossos, façamos nossa parte e também oremos pela humanidade, por todos aqueles que não estão aqui, por todos aqueles que estão no caminho da imperfeição e se deleitam com ele, para que eles ao menos entendam que tem que voltar para pegar o caminho que é melhor para eles, que é melhor para o mundo. Boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, pode reagir. Abençoa teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. Vais feliz.
De repente, tua vida se abrirá. Remoto se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, outras flores vai colher. Recomeça e